Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos fazer uma viagem pelo Brasil em busca de ações e projetos da Justiça do Trabalho que influenciam diretamente a vida do cidadão. No programa de hoje, vamos passar pelo Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Norte para mostrar o dia a dia dos oficiais de justiça da Justiça do Trabalho. Você vai saber que esses profissionais são fundamentais para o cumprimento das decisões judiciais. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do motoboy e do dono da empresa de entregas são respondidas por uma magistrada do Paraná. Justiça vai à escola. Curso de formação prepara juízes do trabalho para as mudanças que serão trazidas pelo novo Código de Processo Civil. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as telas do artista plástico Egas Francisco, que vive em Campinas, São Paulo. Tudo isso e muito mais agora. O Jornada já começou. Citações, penhoras, arrestos, avaliações. São muitas as atribuições dos oficiais de justiça, considerados essenciais para o cumprimento das decisões trabalhistas. Para conhecer de perto o trabalho desses profissionais, nós vamos até o Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Você vai ver que eles precisam de muita habilidade para garantir o direito de muitos trabalhadores. Trabalhar de segunda a sexta ou no sábado, domingo e até feriado sem horário fixo. O oficial de justiça organiza o dia com base nos horários em que as pessoas que serão intimadas estarão em casa. De acordo com o artigo 770 da CLT, os atos processuais devem ser realizados de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite, podendo, nos casos de penhora, ser feitos aos domingos e feriados, mediante autorização expressa do juiz. Recentemente nós tivemos uma greve do serviço de metrô aqui no Distrito Federal. Então os colegas receberam a missão de fiscalizar, se eles estavam disponibilizando, o sindicato estava disponibilizando a quantidade de funcionários para trabalhar. Enviaram oficiais de justiça para as estações de metrô, e eles ficaram até o encerramento do funcionamento do metrô. Então ficavam até meia-noite, esperando a última linha de metrô passar para ver se eles estavam cumprindo o que o Tribunal Regional havia determinado. Para se tornar um oficial de justiça é preciso ser formado em Direito e passar em um concurso público. Foi o que fez Ricardo Pereira, que é oficial de justiça da Justiça do Trabalho há 5 anos. Atualmente trabalha em Brasília, no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Tocantins e o Distrito Federal. O oficial de justiça cumpre, na prática, a execução, fase do processo em que as verbas trabalhistas devem ser pagas. Mas também entrega intimações para as partes, avisa a um trabalhador que ele conseguiu o direito de ser reintegrado ao emprego, por exemplo, ou intima as testemunhas que deverão depor em um determinado processo. O trabalho do oficial é solitário. Depois de pegar os mandados, ele precisa encontrar sozinho o endereço onde será entregue a intimação. Depois de encontrar o endereço, é preciso sorte, porque nem sempre a pessoa por quem ele procura é encontrada em casa. Se eu não consigo encontrar nesses horários, aí vem aquela ideia de que a pessoa provavelmente está trabalhando e sai muito cedo e chega mais tarde. Então há oportunidades em que eu resolvo sair mais cedo. Então, eu tento chegar umas 6 da manhã na casa da pessoa. O oficial de justiça trabalha com o próprio carro e precisa estar identificado com o crachá. Se o profissional perceber que corre algum risco na diligência, ele pode pedir escolta policial para garantir a própria segurança.
Mas geralmente o oficial de justiça vai sozinho ou com um arrematante buscar o bem adquirido e por isso precisa ter cuidado. Em Minas Gerais, a oficiala de justiça, Andréia Massara, já passou apuros na hora de buscar um bem penhorado. E quando nós estávamos retirando do local, ele esperou que a gente estivesse na escada. E o frigobar ficava na frente da escada. Ele pegou esse frigobar e jogou escada abaixo. Se eu não tivesse de tênis e fosse nova, talvez eu não estaria aqui para contar a história ou estaria numa cadeira de rodas. Saindo de Minas Gerais, vamos direto para São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Lá, o oficial de justiça Levi Silva foi portador de boas notícias para 2 trabalhadores. Apesar da dificuldade em encontrar os endereços, as intimações foram entregues. Fagner Varela foi o primeiro trabalhador a ser encontrado. Ele tinha um processo na Justiça do Trabalho desde 2007. A notícia da notificação foi dada por telefone e Fagner logo chegou para assinar a intimação. Graças a Deus hoje chegou o dia, a hora certa, né? Depois de ter cumprido a primeira diligência, que houve esses desdobramentos, estamos de saída agora para a localidade de Laranjeira do Abdias, fica aqui na zona rural da cidade de São José do Mipibu, à procura da senhora Maria Soledade da Silva, que é a genitora de um reclamante já falecido, para que ela possa ir receber um saldo remanescente lá no processo. Bom dia, dona Maria Soledade, tudo bem? Meu nome é Levi. Eu sou oficial de justiça, da Justiça do Trabalho. O filho da aposentada trabalhava em uma empresa de construção civil. Ele foi demitido e não recebeu os direitos trabalhistas. Como ele faleceu, a mãe dele vai receber o crédito. Eu não tinha como saber que eu ia receber ainda, né? Conseguimos localizar os dois destinatários da notificação e fica a sensação de dever cumprido. E, nesse caso, a desmistificação de que o oficial de justiça sempre traz uma notícia ruim. Para finalizar o trabalho, o oficial de justiça precisa fazer a certificação, em que diz como foi realizada a diligência. Além de cumprir, ele ainda tem que voltar e cumprir e certificar, que significa dizer aquilo que ele fez. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O auxiliar de incineração de lixo hospitalar vai receber R$ 160 mil de indenizações por danos morais, materiais e estéticos devido a um acidente de trabalho. Ele feriu 2 dedos da mão esquerda com agulhas provenientes dos sacos de lixo que transportava para lançá-los no incinerador. A decisão do TRT de Goiás levou em consideração o dano sofrido pelo trabalhador, o nexo de causalidade e a culpa da empresa Delta Construções na ocorrência do acidente. Uma vendedora de eletromóveis vai receber R$ 13 mil de indenização por danos morais por ter sido obrigada a entregar uma carta de fiança como condição para a contratação. O documento determinava a responsabilização de 2 terceiros solidariamente no caso de débitos, faltas, perdas ou quaisquer prejuízos até o limite de R$ 5 mil. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que considerou ter havido abuso de direito do empregador. Um processo envolvendo o pagamento de indenização à família de uma mulher que morreu em um acidente de carro foi resolvido com a ajuda de informações publicadas na conta do Twitter da cantora Ivete Sangalo. A empresa onde a mulher trabalhava alegou que ela sofreu o acidente quando estava indo para o show da cantora, mas informações publicadas na internet por Ivete Sangalo serviram para constatar que o evento aconteceu em horário diferente do acidente. Além da trabalhadora, o motorista do veículo, que também pertencia à empresa, morreu na batida. O caso foi enquadrado como acidente de trabalho. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, das dúvidas trabalhistas de um motoboy e do dono da empresa. E ainda hoje, as belas telas pintadas por um artista de Campinas no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Nós voltamos em instantes.
saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. TRTs de todo o país participam da primeira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. De 16 a 20 de março, as pautas de julgamento estarão concentradas em audiências de conciliação. O slogan este ano é "Outra forma de estender a mão é conciliar". O objetivo é ressaltar que fazer um acordo pode ser melhor do que um conflito na justiça. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho promovem nos meses de março e abril o curso Elaboração de Relatórios no e-Gestão, com o objetivo de capacitar servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho a criarem e editarem relatórios no Sistema de Estatísticas e-Gestão. Dessa forma, haverá maior agilidade e precisão nos dados encaminhados pelos TRTs ao Tribunal Superior do Trabalho. Lançada pelo TRT da 2ª Região, a ferramenta CLT Dinâmica é um serviço eletrônico gratuito de consulta à consolidação das leis do trabalho, com acesso a súmulas e jurisprudência. A iniciativa é inédita no país. O sistema está disponível no portal do Tribunal. Na página inicial, na aba Legislação, basta clicar em CLT Dinâmica e procurar artigos pelo índice ou por palavras, e ainda consultar todas as regras referentes a cada uma das profissões regulamentadas pela CLT. Direitos trabalhistas. O tema sempre interessa a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer as dúvidas de um motoboy e do dono da empresa que realiza as entregas. Nossa convidada é uma juíza do Paraná. Acompanhe. Em caso de perdas e danos de material de terceiros, a gente pode descontar do motoboy? O desconto de danos causados pelo empregado é regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho no artigo 462. Esse artigo estabelece duas possibilidades de desconto. Primeiro, aqueles casos em que a pessoa agiu com dolo, que o empregado agiu com dolo. O que é dolo? O dolo é a intenção. Então, se o empregado causou prejuízo intencionalmente, ele está autorizado o desconto deste valor, independentemente de concordância dele. A segunda possibilidade é se ele agiu com culpa e se existe uma concordância dele, uma previsão contratual no desconto. Se ele agiu com culpa, significa que ele foi negligente, que ele foi imprudente ou que ele foi imperito. Então, nesse caso, com a autorização dele, seria possível o desconto. Mas a jurisprudência tem exigido que seja uma culpa relativamente grave, não pode ser uma culpa muito leve. Então, se ele agiu com um cuidado mínimo esperado, mesmo que tenha acontecido prejuízo, ele não pode ser responsabilizado por isso. Ainda assim, mesmo que ele concorde com o desconto, é bom deixar bem claro que ele pode rediscutir esse desconto em uma futura ação judicial. E essa questão pode ser revista pelo Poder Judiciário futuramente. Eu queria saber se eu tenho direito de seguro contra acidente pago pela empresa. A Constituição garante o seguro contra acidente a cargo do empregador. Mas esse seguro contra acidente é o seguro que é pago para a Previdência Social e que garante ao empregador o suporte da Previdência Social em caso de afastamento por acidente ou por doença de trabalho. Tá? O que o empregado provavelmente quer saber é se ele tem direito a um seguro de vida. Esse seguro de vida a cargo do empregador, ainda não existe uma previsão legal que obrigue o empregador a fazer esse pagamento. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional desde 2006, mas esse projeto até hoje não foi aprovado. Logo, a única circunstância em que o empregador seria de fato obrigado a pagar esse seguro seria se houvesse uma previsão no contrato de trabalho com o empregado ou se existisse uma previsão na convenção coletiva ou no acordo coletivo da categoria. Chegou a hora de fazermos uma viagem até 1935. Nessa época, foi regulamentada a contribuição para as caixas de aposentadoria e pensões subordinadas ao Conselho Nacional do Trabalho. É o que você confere agora no quadro Memória JT. 1935. Ano da publicação da Lei 159, que trata da contribuição para a formação da receita dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões. Com essa legislação, ficou definida a porcentagem das contribuições. Além disso, ficou determinado que o Conselho Nacional do Trabalho iria fiscalizar esses pagamentos, uma vez que as caixas eram subordinadas ao CNT. A nova legislação
determinou que todos os contribuintes teriam direito à assistência médica e sanitária, além de pensão por idade, invalidez, maternidade, morte ou acidentes de trabalho. Antes dessa lei, cada instituto ou caixa era responsável pela fiscalização dos pagamentos. Essas caixas de pensões foram o início do que é atualmente a Previdência Social. Nesse mesmo ano, o Partido Comunista do Brasil fundou a Aliança Nacional Libertadora, que em poucos meses já estava com 400 mil membros, grande parte deles operários e trabalhadores assalariados. A aliança lutava para estabelecer um governo popular revolucionário no país. O governo, então, decretou a Lei de Segurança Nacional, que proibia o direito de greve. Tempos depois, a Aliança Nacional Libertadora foi também considerada ilegal. No próximo programa, você vai ver que em 1936 foi publicada a lei que regulamentou o horário de trabalho dos servidores públicos. No próximo bloco, curso de formação prepara juízes para as mudanças do novo Código de Processo Civil. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as telas de Egas Francisco, um artista plástico de Campinas reconhecido no mundo todo. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, divulgou na página do Facebook a campanha Judiciário Solidário para ajudar as vítimas da enchente ocorrida no Acre. Toda a sociedade pode contribuir com doações de alimentos, roupas, cobertores, colchões e travesseiros. Confira a lista completa de doações e os pontos de coleta no site facebook.com/TRT16MA. O novo Código de Processo Civil vai trazer mudanças a vários ramos do direito, inclusive à Justiça do Trabalho. Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, escolheu o tema para o 18º curso de formação inicial. O objetivo é preparar os juízes recém-ingressados na carreira para esses e outros desafios. O novo Código de Processo Civil tramitou por 5 anos no Congresso e, depois de muita polêmica e discussão, foi sancionado pela presidente da República, Dilma Rousseff. O novo CPC foi concebido com o objetivo de simplificar, agilizar e tornar mais transparentes os processos judiciais. O novo código vai trazer mudanças a vários ramos do direito, inclusive a Justiça do Trabalho. E foi por isso que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, escolheu o tema para o 18º curso de formação de juízes recém-ingressados na carreira. As discussões envolveram alguns dos principais especialistas no tema. Uma das mudanças trazidas pelo novo CPC é o redirecionamento da execução trabalhista. O Código de Processo novo, ele exige condicionamentos a esse redirecionamento com a prévia intimação do devedor, para que ele possa primeiro se manifestar sobre o redirecionamento para depois estar sujeito à execução. A execução é um momento de satisfação do que foi reconhecido judicialmente. Para o trabalhador, pouco importa uma declaração judicial de que ele tem razão. Ele precisa do reconhecimento do seu direito e da satisfação desse direito, com o recebimento do crédito, com o cumprimento da obrigação. Isso ocorre na execução. Entendo que o código, neste particular, é pouco inovador, não avança muito e deverá trazer muitos problemas e muitas polêmicas. Além disso, as sentenças não serão mais qualificadas pelos efeitos, e sim pelo conteúdo. A coisa julgada é a qualidade de mutabilidade da decisão judicial, ou seja, ela tem limites objetivos e limites subjetivos. Os objetivos é quanto a res in judicio deducto, ou seja, do objeto do pedido. Agora, o subjetivo era só entre as partes, ela não prejudicava terceiros. No momento hoje que se caminham para decisões que ganham uma dimensão coletiva, aqueles fatos e fundamentos que foram fixados para aquela decisão, desde que em idênticas condições em qualquer outro processo que surja ou esteja em andamento,
ele deverá ser aplicado. Além de discutir temas referentes ao novo CPC, os alunos juízes participaram durante 4 semanas de oficinas e simulações com questões práticas relacionadas ao dia a dia nas varas do trabalho. Essas atividades realizadas no curso de formação inicial, eles têm a oportunidade única de treinarem as atividades de juiz antes de efetivamente começar o exercício da atividade jurisdicional. Ela possibilita, através da oficina, uma construção coletiva de discussão de temáticas que são importantes e são trazidas a partir de uma experiência de juízes e instrutores que já estão um determinado tempo em atuação no processo na jurisdição. Em uma das simulações, Veridiana teve como missão mediar um impasse trabalhista. A gente tentou, conversando com ambas as partes, utilizando-se de técnicas de isolamento, fazer com que se chegasse a uma composição que ficasse boa, que fosse razoável ao ver do magistrado para ambas as partes. É bom a gente errar aqui, aprender com os nossos erros, verificar a postura dos demais colegas, o que a gente pode aprender, quais são os pontos positivos. Os alunos também tiveram a oportunidade de visitar o Fórum de Brasília e acompanhar sessões nos tribunais superiores. Tudo para ampliar a formação dos magistrados e melhorar a qualidade dos julgamentos na Justiça do Trabalho. Quem entra para a Justiça, embora passe por um concurso bastante rigoroso, ainda não está apto para o exercício da profissão. A profissão tem peculiaridades muito particulares que precisam ser desenvolvidas. Então, o curso procura transformar o candidato aprovado, já é juiz, já tomou posse, na verdade em magistrado. Então, procura lhe dar ferramentas pelas quais ele vai criar o perfil adequado para o exercício dessa função, que é uma função bastante importante para a democracia. Ele é considerado pela crítica um dos maiores pintores brasileiros da atualidade. Hoje você vai viajar com a gente até Campinas, São Paulo, para conhecer o trabalho de Egas Francisco, um artista que ganhou fama no Brasil e na Europa ao mostrar nas telas os desejos e as frustrações que acompanham a humanidade. É uma pintura que fala do destino do homem, da humanidade, da vida e da morte. Um talento revelado ainda nos cadernos de escola. Esses cadernos são representativos de uma vocação inata, uma vocação que veio comigo, porque eles são todos ilustrados. Há mais desenhos do que palavras nos meus cadernos. Depois vieram as tintas, os pincéis e um pouco de boemia. Eu pintei muito do natural, marinhas na Bahia e aqui em paisagens e tudo, mas sempre desenhei muitas figuras humanas em loco, na rua, nos bares. Sabe quando ele teve a certeza de que estava no caminho certo? Portinari me influenciou quando eu era criança e ele chegou até me elogiar no elevador na 7 de abril. Ele disse, os meus desenhos caíram, minhas pinturas caíram no elevador, eu estava junto com ele, eu vi que era ele, pelo tamanho dele e o tamanho do pé. Aí eu fiquei tremendo, né, diante do monstro sagrado. Aí ele me ajudou a pegar os papéis e falou, são seus? Eu falei, são. Ele falou assim, logo se vê que você é do ramo. E isso para mim foi um grande elogio. Aí não deu outra. Em 1964, Egas Francisco é consagrado com o prêmio de Artista Revelação do Ano da extinta revista Cruzeiro. Aí eu fui classificado como o pintor do azul. Eles me chamaram de o místico pintor do azul. Saiu assim na manchete no Cruzeiro, né? E eu, no começo, eu fiquei um pouco incomodado com a palavra místico, que eu não me achava místico, e pintor do azul, porque o azul foram os trabalhos selecionados, os azuis.
E eu achava que até o meu azul podia ser chamado de verde também, porque tinha muitos verdes. Figura humana é o elemento que eu trato com mais desenvoltura, mais facilidade. Mas eu, como nesse quadro enorme, que é uma paisagem insólita, eu chamo de paisagem insólita, a pessoa que vem de longe, ela vem caminhando e vai se aproximando do quadro. À medida que ela vai se aproximando, o quadro vai se transformando. De longe, muito longe, ele é uma grande paisagem. A meio caminho é uma natureza morta. Quando ele chega perto, aí ele vê as cobras e as bananas. De lá para cá, ganhou fama em exposições por todo o país. Mas ainda faltava o velho mundo. O reconhecimento na Europa veio na década de 80. Na Itália eu fiz Gênova, depois eu fiz Milano, Bérgamo, que é a cidade que foi o meu quartel-general, foi o lugar onde eu me estabeleci. Eu fui muito bem recebido na Itália e na Alemanha. O meu trabalho é um trabalho voltado para a existência humana, para a trajetória do homem dentro da sua existência. Então, eu o surpreendo nos momentos mais diversos da vida. E eu capto muitas vezes, até com mais frequência, momentos de intensa dramaticidade. E o que a música tem a ver com tudo isso? Eu gosto de pintar ouvindo música, mas geralmente música instrumental. A música parece que participa do movimento do trabalho também, do gestual, entendeu? Ela é convocada pelo gestual durante a execução do trabalho. Eu sou tão vinculado à arte que é inseparável. Eu durmo e acordo com ela. Então, é como se fosse uma amante exigente, sabe, meio doentia, sabe? Que ao mesmo tempo que me tortura, me apaixona. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!